Bom dia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor. Amém. Seja com todos. Amém. Vou terminar aqui. Na verdade, hoje eu separei um testemunho. Esse testemunho, lógico, que inclui a palavra, porque é para a edificação da igreja, para a nossa edificação. Esse testemunho é sobre como começou tudo, a conversão da família Freitas, né? Como existe a família Freitas, como existe o pastor Edmir, o pastor Almir, o pastor Beto, a Marizilda, o pastor Valdir, a Rose. Acho que não esqueci nenhum, né? São 6. 4 homens, 2 mulheres. Fora os primos, que também se converteram, os tios, as tias, que abriram igrejas. Em Mauá tem muitas igrejas. Os pastores da mesma família, porém com sobrenome diferente, Jocoler, e outros que vieram da família, Jorge, que abriram igrejas. Outros não são pastores, mas são pessoas firmes no Evangelho. Meus primos Cortese, não sei se tem alguém aí, Cortese, tem alguém? Meus primos, e todos assim, abençoados, uma família muito grande, abençoada e servindo ao Senhor. Mas como começou tudo isso? Essa história, irmãos, seria tão importante se tivesse alguém gravando, porque não é sempre que a gente tem disposição para contar. Tem alguém filmando ou gravando? Então, amém. Para que fique, né? Para que fique esse testemunho que a minha mãe, ela escreveu. Ela não escreveu um livro, mas ela escreveu para deixar, para nós escrevermos um livro. E aí nós estamos vendo quem que vai escrever. Eu acho que sobrou para mim. Irmãos, vamos ler em Mateus 28, 18 a 20. Vai ter que entrar? Não. É que vai ter algumas fotos. Como tudo começou. Posso ler? Todos acharam? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Então, quem que mandou evangelizar? Quem que mandou ensinar? Jesus. Quem mandou batizar? Jesus. Amém. E é isso que estamos fazendo hoje. Pastor Beto, pastora Tânia estão batizando. Então os discípulos estavam lá em Jerusalém e receberam essa ordem, e eles viajaram para outros países da Europa, para a Itália, para a Espanha, para a Grécia. Lembram-se do apóstolo Paulo na Grécia, falando, né, os gregos, para Portugal, e a maioria dos cristãos, e foram se convertendo as pessoas. Na Itália, muitos se converteram, se tornaram cristãos,
foram perseguidos, como todos sabem, os cristãos foram muito perseguidos, morreram, foram mortos, foram assim, presos, sofreram muito por serem cristãos. E no decorrer dos anos, né, depois que passaram-se 3 séculos, já no ano 1300 e pouco, os cristãos se tornaram realmente mais aceitos, porque foi oficializada a igreja cristã por Constantino. E aí os cristãos também ficaram mais folgados, mais sossegados, e foram perdendo, a maioria foi perdendo a pureza do que Jesus ensinou. A maioria foi perdendo as características, a essência do ser cristão. Mas alguns, uma minoria de cristãos, ficou firme, realmente buscou a essência e se tornaram realmente cristãos verdadeiros. Sempre Deus prepara um povo que não se desvia do Evangelho. Como hoje eu não vou falar da história da igreja, então eu estou dando uma pincelada rápida. Depois, por volta de 1517, veio a Reforma Protestante, porque já não se aguentava mais o cristianismo falso, um cristianismo cheio de mentiras, de falsidades, de invenções. Vocês sabem a que igreja estou me referindo, que realmente era a igreja dominante chamada cristã na Europa. Martinho Lutero, graças a Deus, um padre, sai da igreja, ele é expulso da igreja oficial católica na Alemanha, e ele protesta contra os pecados que existiam na igreja, as indulgências, a venda da salvação, a venda dos ídolos, da idolatria. Ele protesta contra isso. Calvino também na França protesta, é outro padre, e se levanta contra os pecados da igreja. E aí as igrejas protestantes reformadas são abertas, nascem. Apesar de já existir um povo cristão, os anabatistas, que deram origem aos batistas, já estavam lá. Eles continuaram, desde Cristo, eles continuaram a guardar a essência do Evangelho, os anabatistas. Mas isso aconteceu, esse Evangelho, essa reforma aconteceu na França, na Inglaterra, na Dinamarca, na Alemanha, atingiu muitos países na Europa. E no Brasil, o que está acontecendo? Em 1888, existe a abolição da escravatura. Os escravos estão sendo libertos. Tem uma foto aí dos escravos. 1800, não aparece muito, mas eles eram judiados, sofriam muito. E em 1888, eles são libertos. Aí o que acontece? O Brasil ficou sem a obra de mão dos escravos. Perdeu, né, os escravos. E eles não queriam, os donos das terras não queriam empregar os escravos. Sabe o que eles fizeram? Foram lá, o Brasil foi lá, na Itália, em Portugal, fez uma propaganda do Brasil e disse: olha, lá tem muita terra, vocês vão ter muito para trabalhar, é um país maravilhoso. E o Brasil fez a propaganda, o governo brasileiro foi lá e fez a propaganda do Brasil. E lá, o que estava acontecendo? Lá na Itália, nos países europeus, por causa das indústrias que começaram a surgir, eles começaram a ficar sem emprego. Os italianos, os portugueses, os europeus ali, né? E aí, eles viam o Brasil como uma terra nova, uma oportunidade para vir aqui trabalhar, para ficar rico, para conseguir melhorar.
Geralmente eram pessoas que trabalhavam na agricultura, nas fazendas, lá na Itália, em Portugal, em outros países. E começaram a vir para o Brasil. Um exemplo de alguém que ficou rico, italiano, a empresa Matarazzo. Ficaram ricos, mas nem todos ficaram ricos. A maioria foi trabalhar nas fazendas do interior de São Paulo, nas fazendas de café, na agricultura, e enfim. Alguns nas indústrias, né, de São Paulo, que estavam abrindo as indústrias na capital de São Paulo, alguns italianos e portugueses. De 1890 a 1910, chegaram no Brasil 1,5 milhão de imigrantes originários de vários países europeus. Olha, 1,5 milhão de imigrantes originários de vários países europeus, principalmente italianos e portugueses. Tem uma foto dos imigrantes. Aí eles chegando ao navio. Né? Não parece muito bem, mas eles estão chegando aí. Entre esses imigrantes, chegaram por volta de 1910, mais ou menos. Não tenho certeza o ano, mas é mais ou menos isso, porque eu conheci, então se eu conheci é porque eles chegaram mais ou menos nessa época. Chegaram nossos bisavós italianos. Os bisavós, meu bisavô do Beto, bisavós italianos. O meu bisavô português também, veio um lá de Portugal. No meio dessa turma toda, estava lá os nossos bisavós, né? Então, tem por parte da minha mãe, por parte do meu pai é português. E eu cheguei a conhecer um bisavô italiano chamado Pascoal Zoppoler, né? Eu lembro, eu era menina, e ele usava aquele chapéu, ele vinha falando meio enrolado. Marício, e você precisa namorar, eu vou arrumar um namorado para você. Eu era bem menina, né? E ele brincava, ele gostava de brincar, eu lembro dele. E conheci também meu bisavô português, que veio de Portugal. Então, por parte do meu pai, nós recebemos o sobrenome Freitas. Por parte da minha mãe, Jorge. Eram os Jorges. E esse bisavô, né, ele casou-se com uma bisavó espanhola. Então tem uma espanhola no meio aí, chamada, olha o nome dela, Sulfurosa. Essa eu não conheci, porque ela morreu antes de eu nascer. Mas ela fazia, minha avó contava, minha avó Teresa contava, que ela era muito católica, assim, daquelas que praticavam mesmo. E ela, essa minha bisavó, Sulfurosa, diz que ela abria a Bíblia, aquela Bíblia grande, católica. Eu não sei como que ela sabia ler naquela época, né? Mas ela lia a Bíblia para os filhos. Interessante, né? E orava, rezava, né? Para os filhos. Então ela tinha temor de Deus. Porque muitos católicos eram tementes a Deus. Eram católicos, mas temiam o Senhor. E aí, agora os imigrantes que chegaram ao Brasil, alguns eram daquelas igrejas que foram reformadas, aquelas igrejas que foram protestantes, aquelas igrejas que protestaram, também alguns vieram para o Brasil, e com eles vieram alguns pastores, vieram no meio dos imigrantes, para fazer o quê? Para quê? Para trazer o Evangelho para o Brasil. Então o Evangelho também veio da Europa para nós, por meio desses imigrantes. A primeira igreja batista foi aberta, não foi igreja, foi um salão, na verdade, em 1871 em Santa Bárbara, né? E em 1882
foi fundada em Salvador a primeira igreja batista, lá em Itabaiana, a primeira igreja batista, em 1882. Que bênção, né? Mas eram estrangeiros. A igreja não falava em português. Eles só falavam a língua estrangeira. Às vezes era dinamarquesa, inglês. Então, o povo que frequentava a igreja eram os imigrantes que falavam a mesma língua. E não tinha português brasileiro convertido. Não tinha brasileiro convertido. O primeiro que se converteu, o primeiro membro brasileiro que se tornou pastor e se converteu foi um ex-padre. Um ex-padre brasileiro se converteu, se tornou o primeiro membro da igreja e ele se tornou pastor, o primeiro pastor brasileiro. Ele chamava Antônio Teixeira Albuquerque. Legal saber isso, não é? Aí também a Assembleia de Deus. Em 1910 começa a Assembleia de Deus. O fundador é um sueco, um estrangeiro, sueco. O nome dele é Daniel Berg e mais um Gunnar Wiener. Eles chegam em Belém em novembro de 1910. E ali começa uma igreja. E a Igreja Assembleia de Deus foi a primeira igreja evangélica a trazer o Pentecoste para o Brasil. As igrejas que existiam aqui no Brasil até essa época não falavam em línguas, não aceitavam o poder do Espírito Santo, eram igrejas bem quietinhas, bem tradicionais. Aí chega Daniel Berg, já consciente do batismo com o Espírito Santo, do poder de Deus, começa uma igreja avivada. É a Assembleia de Deus, né? Em 1910. Foi a primeira igreja a trazer Pentecostes para o Brasil. Em Atos 1:8 está escrito assim, não precisa não, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Os confins do mundo é o Brasil. Quando Jesus falou isso, ninguém sabia que existiam as Américas, que existia o Brasil. Mas o Brasil foi alcançado. São Paulo foi alcançado. Mauá foi alcançado. Santo André foi alcançado. Graças aos missionários. Graças aos estrangeiros. Graças aos imigrantes. Graças ao Senhor. Graças ao Espírito Santo. Graças a Deus, eles vieram. E o Brasil pôde ouvir sobre o Evangelho verdadeiro, a essência verdadeira. Aí vocês podem me perguntar: o que toda essa história tem a ver com a família dela? Ela falou que é a própria família, está falando de Daniel Berg, de Assembleia. Mas tem muito a ver. Porque vocês sabem que a religião dominante em Portugal, Itália e Espanha era o catolicismo. Mas era um catolicismo muito forte, muito tradicional, com muitas imagens, com muita idolatria, e ainda é. Quem vai para lá sabe disso. É muito, muito forte a idolatria e a tradição. E em 1929 nasce no estado de Pernambuco, em Água Preta, um menino. Um menino, filho, descendente de uma família holandesa. E os holandeses eram crentes. E a mãe dele, que era descendente de holandesa, casa com um brasileiro, né, com o senhor João.
vai crescendo e a mãe vai ensinando a palavra de Deus para ele. O pai? Não, o pai não quer saber. Mas a mãe dele, ela vai ensinando a palavra de Deus. E vai evitando dele ser batizado na igreja católica. Ela não quer que ele seja batizado. Porque ela sabe que ele só deverá se batizar quando crescer pelo batismo de imersão. E ela não quer. Porém o pai quer. O pai é católico tradicional. E aí aquela briga, aquela luta. E o menino vai crescendo. E o menino vai desenvolvendo. E a mãe vai orando. E vai ensinando. Ensina o caminho do Senhor ao menino. Que ele nunca vai deixar, ele nunca vai se esquecer desse caminho. E vai ensinando o caminho do Senhor. E o menino atinge a idade de 4 anos. 4 aninhos. Aí o pai fala, agora não tem mais jeito. Arruma o padrinho. Leva o padrinho lá. E fala, agora você vai ser batizado na igreja católica. E o padrinho olha para ele e fala, você não está contente? Olha, você vai para a cidade a cavalo. Você vai ganhar um terno novo. Você vai ver a igreja, você vai ver o padre. Você não fica contente com isso? E aí ele olhou para a mãe dele, olhou para o pai dele, olhou para o padrinho, 4 anos, falou, o senhor, meu pai, sabe que se ele me levar lá no padre, eu vou falar para ele, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. E fez uma birra e falou, eu não quero ser batizado. E aí o pai viu que não tinha jeito, falou, ele vai me envergonhar lá no padre. E aí o menino ficou sem se batizar. Com 6 anos de idade, esse menino já começa a pregar a palavra de Deus. Com 9 anos, com 11 anos, ele prega para 11 anos, pregava para auditórios de 100 pessoas. 11 anos, que eram sacudidas pelo poder de Deus, que fluía da sua mensagem. Aos 18 anos, esse menino chamado Manuel de Mello mudou-se para São Paulo e agregou-se à Assembleia de Deus. Trabalhava de dia como mestre de obras e à noite pregava nos templos da denominação. E ele começou a operar milagres em nome de Jesus, a curar os enfermos, a falar do poder de Deus. E aí começaram a chamar ele de charlatão, de curandeiro. A própria igreja, a Assembleia de Deus, começou a ficar meio enciumada dele. E aí ele saiu da igreja Assembleia de Deus. E aos 24 anos, em 1955, ele inicia uma igreja chamada O Brasil para Cristo. E essa igreja, O Brasil para Cristo, tem tudo a ver com a conversão da nossa família. É interessante, né? Veio lá da Holanda o evangelho para esse menino. Glória a Deus. É tão bom saber que Deus faz as coisas, né? Para chegar até nós. E o que acontece? Em 1950, os nossos avós, esses que são descendentes italianos, os filhos dos meus bisavós, Silvestre de Jorge, Teresa Doboler, vem para São Paulo, sai lá do interior de São Paulo, na Lândia. Eles trabalhavam nas fazendas, meu avô era fiscal lá na fazenda, traz os seus filhos para São Paulo, para trabalhar nas indústrias. E aonde? Em Mauá. Lembram que tinha porcelana Mauá, porcelana Real? É lá que eles vieram trabalhar. Minha mãe, minhas tias, meu avô, o meu tio Leandro Jorge, ele veio para São Paulo para vender imagens. Ele vendia na rua as imagens. Vendia as imagens. E até que ele abriu uma vidraçaria. Nesse tempo, acho que o pai da Tânia também abriu uma vidraçaria no mesmo que o avô, no mesmo tempo, né? Então, assim,
sua família também é descendente de italiano, né? Dos italianos. E aí, veio outra família também, os Corteses, nesses imigrantes. E essas famílias, elas se encontraram aqui em São Paulo. Veio outra família também, os Freitas, Ramos. O meu bisavô português saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. E o sobrenome dele era Ramos. E a minha avó casou com Freitas. Então, vocês entenderam já, né? Então, essas famílias se encontram em São Paulo. Eles vieram em 1950. E em 1952, houve um casamento. Amélia Jorge, da família dos italianos, se casa com Zildo de Freitas, da família dos portugueses. E assim, em 1953, começam a nascer os Freitas. Realmente, a minha mãe casou muito cedo. Minha mãe casou com 19 anos, o meu pai tinha 18 anos. E ela aqui nos seus escritos, ela diz assim: namoramos 8 anos e casamos. Olha, minha mãe, meu pai, que linda que ela era. Ela tinha 19 aí, meu pai 18. Casamos, ela diz nos seus escritos. Não, eles namoraram 3 anos, não 8 anos, aqui está errado. E casamos os dois muito crianças, sem nenhuma experiência de vida. É aqui que começam os sofrimentos e lutas. Casamos com dívidas, pagando aluguel. Não demorou muito para que nascesse nossa primeira filha, depois outra, até chegar a 6 filhos, 2 meninas e 4 homens. Eu passei muitas dificuldades financeiras, muito trabalho, mas amava meu esposo e filhos, e assim sentia-me feliz. Mas meu esposo não demonstrava o mesmo amor por mim. Ele saía muito à noite, chegando altas horas da noite. Muitas vezes gastava o dinheiro em jogos e diversões. Nossa vida conjugal começou a piorar. Eu não tinha coragem de queixar para minha família, e assim fui cada vez mais ficando nervosa, doente, não encontrava solução para os meus problemas, sentia uma forte dor de cabeça, tomava analgésico todos os dias, não conseguia mais ter paz, sabia que uma hora ou outra teríamos que separarmos, e eu não queria nem pensar nisso. Às vezes pensava em terminar com a vida, mas não fazia porque amava muito meus filhos. Foi nesta ocasião, quando eu tinha 24 anos, que eu ouvi dizer que em Santo André havia um homem que curava doenças. Então, fui até lá, nesta reunião, para ouvir. Começando. Está começando. Tem foto? Não, né? Olha. Tem daqui a pouco. Nessa época, que a minha mãe está sofrendo, ela está sofrendo com meu pai, mas ela quer agradar o meu pai. E ela pega, só tem nós 3, eu, o Dimir e o Valdir. Né? Beto é um cuidado. E ela nos ensaia para cantar. E tinha uma sede social em Mauá, que iam as pessoas de classe média, tudo, a gente morava ali perto do centro ali. E meu pai, ele era um dos dirigentes do local. E ele fazia palhaço, fazia teatro, era locutor, ele era quase tudo ali, né? E a minha mãe ensaiava nós, pra gente cantar. Só que meu pai tinha aquela vida, né? À noite, se divertia, minha mãe estava com as crianças. Daí a minha mãe me ensinou uma musiquinha. Aí eu estava cantando essa musiquinha assim, olha. Eu lembrei uma musiquinha da época. Criança chora, nhé, 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 nhé. Papai na rua não tá sabendo o que é. Homem casado, já pra casa sua. Sua mulher tá sozinha e você está na rua.
anos, Valdir, pastor Valdir, batatinha quando nasce, esbarrando pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então era assim que a minha mãe nos treinava. E depois que nos convertemos, ela nos treinava para cantar para Jesus. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Tem um Salvador no céu, olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, boquinha com que fala. Tem um Salvador no céu, olhando para você. Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, mãozinha com que pega. Tem um Salvador no céu, olhando pra você. Cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, pezinho onde anda. Cuidado, pezinho onde anda. Tem um Salvador no céu, olhando pra você. Cuidado, pezinho onde anda. Cuidado, olho, boca, mão, pé. Cuidado, olho, boca, mão, pé. Tem um Salvador no céu, olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Obrigada, Jesus. Obrigada. Então, minha mãe era uma professora, ela ensinava mesmo, né? Nessa época, 1958, é a época da conversão da minha mãe. O presidente é Juscelino Kubitschek. Constrói Brasília e gasta muito. Gastou muito, inflação no Brasil, nem preciso falar mais nada. Meu pai e meu tio se candidatam a vereador em Mauá, estão do lado da esquerda e gostam do comunismo. Imagina, né? Naquela época era prisão. Mas graças a Deus meu pai não foi preso, não. Nem meu tio. Porém, alguns conhecidos foram presos nessa época. E minha mãe, devota demais. Na casa da minha mãe tinha as imagens. Muitas imagens. Da minha avó tinha muitas imagens. E a minha mãe rezava para cada uma antes de dormir um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Então se tinha 10, não lembro quantos tinha. Era 10 vezes 3, né? Dava 30 Ave Maria e mais 10 Pai Nosso. Porque ela não queria desagradar a nenhum. E eu lembro da minha tia quando ia dormir em casa, ela ficava, esqueci do Santo Benedito, esqueci do Santo não sei o quê. E eu ficava olhando. E ela lá fazendo, Santo, esqueci de você, Santo, esqueci de você. Ele estava com sono, tinha que rezar. E eu, com 5 anos de idade, ficava olhando, achava muito esquisito. Me levaram na igreja católica, e eu via tudo, aquelas imagens, e eu ficava esquisito, achando esquisito. Eu fui batizada, mas nem lembrava na igreja católica. E aí, um dia, na casa da avó Teresa, lá, eles costumavam se reunir na sala para ouvir o rádio, para ouvir o padre falando a palavra de Deus. E eles colocavam uma santa em cima da mesa, colocavam um copo de água e colocavam uma vela acesa. Está lá a avó Teresa, a minha tia Angelina e a minha tia Elza, as 3 reunidas ali, ouvindo aquele que elas pensavam ser o padre. E esse padre prega a palavra de Deus. Não era um padre, elas pensavam. E diz assim, pelo rádio: minha irmã e minhas irmãzinhas, joguem essa água. Tirem essa vela daí, que é obra de macumbaria. E joguem essa santa. E vai lá no guarda-roupa. Peguem a sua Bíblia e abram, que eu vou explicar.
né? Ele falou, olha, tal dia estaremos em Santo André. Estaremos em Santo André e faremos um culto. Estão convidados pelo rádio. Aí se esparramou, elas se esparramaram. Olha, aquele homem, ele falou tudo que a gente estava fazendo. Falou com a minha mãe, falou com a minha tia, falou para todo mundo. E um tal sábado lá foram elas para Santo André. Naquele tempo era difícil, tinha que tomar ônibus, não tinha carro, não tinha nada, né? E aí estavam lá reunidos 3 ministérios. Ministério do Avivamento Bíblico Oswaldo Fuentes, Missionário Manuel de Belo e mais um que eu não lembro agora. 3 igrejas reunidas, fizeram um evento só. Muita gente, né? E aí o pastor Oswaldo Fuentes do Avivamento Bíblico que pregou o evangelho, que pregou. A minha mãe escreveu aqui que foi ele que pregou, porque eu não estava, não me levou. E o missionário Manuel de Melo orou pelos enfermos. E vocês viram que a minha mãe estava sofrendo uma dor de cabeça intensa. Ela estava muito doente por causa do meu pai, com 24 anos de idade. E ela foi curada espontaneamente e nunca mais teve dor de cabeça. A minha avó tinha uma hérnia que ela, naquela época não tinha esse negócio de operar, essas coisas. E ela tem caroço e aquilo, e ela não abaixava mais. E no outro dia, ela estava abaixando, limpando, embaixo da cama. E meu avô disse para ela, escuta, como você está conseguindo abaixar? E a sua hérnia? Aí ela coloca a mão assim e não acha mais o caroço. Aí o negócio acabou. Aí a família começou a se converter. Tia Hilda, minha tia Hilda, que já era casada, a tia Hilda Jorge. E aí meu tio Leandro já ficou esperto também, foi atrás do missionário Manuel de Melo. Meu tio Leandro e sua família ficaram no Brasil para Cristo. A minha mãe e a família do Jorge, né, da minha mãe ficou no avivamento bíblico. Mas não existia igreja em Mauá. Não existia igreja em Mauá, assim, igreja mesmo. Aí em Santo André também não, eles faziam tendas de lona. O missionário Manuel de Melo, o pastor Oswaldo Fuentes, pastor Agostinho, eles faziam tendas de lona para fazer o culto. Não tinha igreja construída, ou salão. E aí, nós ficamos, a minha mãe ficou sabendo que tinha uma casa lá onde a gente morava, que uns irmãos se reuniam. E esses irmãos eram da igreja do Avivamento Bíblico. Porque naquele tempo, quando as pessoas se convertiam nessas igrejas, nesses congressos, pastor, missionário, falava assim, pode ir, irmão, para a igreja que estiver mais próxima da sua casa. Ele não falava assim, vai lá para a Assembleia, vai lá para a Batista, vai lá, não. Para a igreja mais próxima da sua casa. E eles acharam aqueles irmãos indo lá. E aí, tinha um irmão chamado Irmão Orlando, que vinha do salão ou da igreja aqui de Santo André, e ia até a Vila Guarani em Mauá. Ele ia daquelas bicicletas, não, aquelas motos, como que chama aquelas? Lambreta. Ele ia de lambreta. O irmão Orlando era um sapateiro, mas ele sabia ensinar a palavra de Deus. Ele trabalhava com consertar sapatos. Porém, ele ia lá na casa da minha avó, ia na casa do irmão Miguel, ensinava para nós a palavra de Deus. E eu lembro dele, irmão Orlando. Irmão Orlando se tornou o pastor da igreja, da primeira igreja que Avivamento Bíblico em Mauá. Porque ele se dedicou a nós, ao estudo bíblico, ao discipulado, em casa. Em casa, não tinha igreja, em casa. Isso foi maravilhoso. Acho que tem uma foto do vô e da avó agora, mais velhinhos. Não sei se tem aí uma foto. Não dá para falar tudo, viu, irmãos? Eu escrevi bastante coisa, mas não dá para falar tudo. É muita
muita bênção. É muita bênção. Acontece também em 1959, nesse tempo aí que está acontecendo essa conversão, tudo isso. Antes disso, eu quero dizer uma coisa: que o avivamento bíblico nasceu em 7 de setembro de 1946. Sabe como nasceu? Só fala bem rápido. 4 moços faziam a faculdade de metodista. A faculdade metodista era da igreja metodista. E eles começaram a orar no fundo da faculdade, lá onde tinham os eucaliptos. Começaram a buscar Deus. Esses 4 moços. Esses 4 moços, o Oswaldo Fuentes, o Alídio e o Mário Lindstrom, eram jovens, buscar Deus. E o fogo desceu. E eles receberam o batismo do Espírito Santo. E a igreja metodista não quis mais eles, porque agora eles tinham um diferencial. Eles eram cheios do Espírito Santo. E eles tiveram que se retirar da igreja metodista. E aí eles iniciaram o avivamento bíblico, falando do avivamento do Pentecoste. Amém? Então, só para vocês terem uma noção de como nasceu essas igrejas. Jovens são fortes. Vou seguir uma sequência para não me perder. Mas assim, a minha mãe, ela começa a ter muitas lutas, porque ter se tornado crente. Meu pai proíbe a minha mãe de ser crente. Ele diz para ela não mais frequentar os cultos, não ler mais a Bíblia. E a minha mãe vai nos cultos assim escondido, quando meu pai fica à noite, vai embora à noite, vai nas farras. A minha mãe nos leva aos cultos. E ela diz, ela diz assim nos seus escritos: meu marido não compreendia o que estava acontecendo comigo. Ele me proibiu de ler a Bíblia, não deixava eu ir aos cultos. E uma noite, quando eu e as crianças chegamos, ele já tinha chegado em casa. Teve uma noite que ele chegou mais cedo. Eu me lembro dessa noite. Ele já tinha chegado em casa, trancou a porta, não queria abrir. E nós para fora, a minha mãe e os 3. Eu então comecei a orar, e ele abriu. E um dos meus 3 filhos disse: pai, nós fomos no culto. E ele respondeu: esse culto vai ficar cumprido. Brigou comigo, proibindo que eu saísse de casa. Comecei a sofrer porque não podia ir à igreja. Mas quando orava, sentia que Jesus estava comigo. Pelas poucas vezes que eu fui nas reuniões de oração, eu aprendi sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. E eu queria receber. Fazia apenas 2 meses de conversão. Em um sábado, meu marido foi viajar a serviço. E eu fui ao culto com as crianças da minha irmã, Angelina Jorge. Depois voltamos para casa. Eram 22h30. Eu pus as crianças na cama. E minha filha de 5 anos, Marisilda, ficou conosco. Começamos a orar, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Oramos até 1h da manhã. Quando comecei a sentir que meu corpo parecia estar sendo levantado da terra, eu vi sair como uma bola de fogo. E a sala clareou 3 vezes mais do que eu estava. Minha língua começou a falar palavras que eu não entendia. Foi muito maravilhoso. E continuamos a orar até as 4 da manhã. Fomos deitar e quando eu comecei a dormir, tive um sonho com uma visão. Vi quando 3 cavaleiros chegaram. Trajavam vestes vermelhas e compridas. Um deles desceu do cavalo e com um grande livro preto chegou do meu lado e disse: assina o teu nome. E eu assinei. Aí ele me disse: você já está escrita no livro da vida. Nesse momento eu acordei falando em línguas. E assim a minha mãe ficou 3 anos e meio sem poder ir para a igreja. Ela ia assim nas reuniões das irmãs, na oração de dia, né, quando vinha uma orando. E assim ela ficou 3 anos e meio. Aí ela disse: então, pela primeira vez e última vez me revoltei. Naquela noite não orei, não falei com Deus, estava muito triste.
Deitei e dormi. Foi então que sonhei. Eu estava em um lugar cercado de um lado por um grande mar, onde passava um grande peixe, cor de ouro, muito resplandecente. E do outro lado havia um portão muito alto, e em cima um pássaro da mesma cor e do mesmo resplendor. E eu passei por esse portão e fui andando. Cada vez mais o caminho ia ficando feio, tudo esburacado, até que eu cheguei a um lugar onde se via uma casinha muito feia. Então eu perguntei a mim mesma: o que estou fazendo aqui? E eu lembrei que levava um dos meus filhos pequenos para o benzer. E era o que eu fazia antes de conhecer a Jesus. E eu disse: não, o que estou fazendo aqui? Eu sou crente. E voltei correndo, chegando novamente naquele lugar de onde saí. E ali estava o pássaro e o peixe reluzente. E nesse momento desceu do céu um bando de pássaros brancos em minha volta. E eu acordei. Entendi que Jesus me repreendia por querer desistir. Pulei da cama, ajoelhei e pedi perdão a Deus, chorando. Que bom que a minha mãe não desistiu. Graças a Deus que ela não desistiu. Ela continuou, né? E em 1959, eu falei uma coisa muito importante. A porta no Porto de Santos, um navio que navegara por cerca de 13 dias pelas águas do Atlântico. Trazia no seu interior milhares de imigrantes, novamente, já em 59, de vários países. Lembra que teve a guerra de 41, a Segunda Guerra Mundial, e a Europa ficou ruim, né? A Europa ficou sem emprego, de novo vieram os imigrantes. Mas uma família especial estava dentro desse navio. Era a família Garcia Arosteg. E o meu marido, um menininho de 4 anos, estava nessa família. Mostra você lá. Olha ele lá, olha ele aquele pequenininho lá, ó. A família Arosteg chegando. Amém? Eles eram católicos tradicionais, católicos roxos mesmo, né? E aí, em 1960, foi uma coisa muito importante que aconteceu. Nasceu um menino, meu irmão, chamado Almir de Freitas, que hoje é o pastor de Casarão. Glória a Deus? Glória a Deus. Será que vai ter lugar para ele? Tá? Em 1961, eu já tinha 8 anos. E um dia aconteceu um desmaio. Desmaiei. Fui na escola, desmaiei. E desmaiei. E a minha mãe disse que eu fiquei 4 horas desmaiada. Perdeu a cor, os lábios ficaram brancos. Ela chamou o médico, chamou meu pai, chamou meus tios, irmãos da igreja, todos em volta da cama. O médico chegou, olhou: vou dar uma injeção para dormir até amanhã. E ela estava desmaiada, ele deu injeção. Aí minha mãe falou: esse médico, né, pirou. E aí o médico foi embora. Aí meu tio Leandro falou: vamos orar por essa menina, vamos nos ajoelhar. Começaram a orar. E a orar, porque eu estava praticamente morta, estava lá, por 4 horas, e todos em volta da cama, orando, e depois de meia hora orando, mesmo com injeção, eu abri os olhos, a cor veio dos lábios, e meu pai viu milagre, e todos viram um milagre. E aí, por causa disso, o meu pai se converteu. Por um ano ele se converteu, mas é aquela semente que ela estava na terra, a terra está com espinho, ele ainda estava cheio das coisas do mundo, talvez não tenha sido bem discipulado, e voltou de novo para o mundo. Porém, nesse ano que ele se converteu, ele já pregava, porque ele tinha facilidade de falar em público. Nós fomos passear em Rio Claro. Tem uma foto de nós lá. Nós fomos passear em Rio Claro. E meu pai pregou o evangelho lá naquela cidade de Rio Claro. Fomos para as igrejas. Eu cantei. Foi uma bênção. Foi a primeira vez que meu pai levou a gente para passear. Nunca tinha viajado conosco. Mas quando crente, ficou maravilhoso. E aí ele olhou para uma tia que estava paralítica.
tia foi curada. Então meu pai realmente tinha se convertido. Porém, ele deu brecha para as coisas do mundo. Por isso que ele voltou. E outra bênção também que eu não posso deixar de contar, eu estou aqui resumindo bem, que o meu irmão... e por essa conversão do meu pai, sabe o que aconteceu? A minha mãe pôde se batizar e ela se batizou junto com ele. Porque ela não podia se batizar. E aí ela teve a bênção de poder se batizar, ficou feliz, né? E aí, um dia, ela estava toda feliz. Meu pai havia se convertido, ela tinha se batizado. E aí, meu irmão, Edmir de Freitas, era criança. Na hora do almoço, enquanto minha mãe contava uma história da Bíblia, ele perguntou para minha mãe: mãe, se eu estiver no perigo e não puder falar e orar, só no pensamento Jesus escuta? E minha mãe respondeu: sim, meu filho, Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele saiu para fora e começou a gritar: mãe, mãe, mãe. Quando minha mãe viu, ele estava lá no buchinho, no jardim da casa, deitado, preto e com a boca já aqui, né? E quando ela não sabia, daí quando ela foi encostar a mão nele, deu aquele choque. Aí ela foi para desligar o relógio da força, e aí que ela viu que era o fio elétrico lá do poste, na alta tensão, e o meu irmão estava grudado, já estava a ponto de morrer, todo de volta, ninguém sabia o que fazer. Minha mãe levantou os braços para o céu: Senhor, salve meu filho, Senhor, não deixa meu filho morrer desse jeito. Clamou na frente de todo mundo, e na mesma hora o corpo dele foi para o chão e foi socorrido e viveu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E só vou falar isso agora, as outras bênçãos ficam para outra vez. Em 1962 nasceu a minha irmã Rose. Em 1963 nasceu o bebê mais importante do mundo, o meu